A gente começou no sábado passado uma nova série, estou empolgadíssimo com essa série, sábado passado foi muito massa, e os próximos serão ainda melhores, tenho certeza. E a série é baseada nesse livro aqui, é uma série chamada Jesus é, e é baseada nesse livro do pastor Judah Smith, tem esse título, Jesus é. Então a gente está lendo durante 5 semanas, já foi uma, você já perdeu, você vai ter que correr para repor, mas tem mais 4 semanas pela frente em que a gente está lendo junto esse livro, e conversando aqui nos sábados e também durante a semana nos nossos PGs, nos nossos pequenos grupos, a respeito desse livro. E esse livro marcou muito a minha vida no passado. Eu li esse livro e fui muito impactado, muito desafiado a mudar minha maneira de ver a Deus, de andar com Jesus. E eu acredito que pode mudar a sua também. Então, quero te convidar no final a passar ali no nosso stand e comprar. A gente tem ainda alguns livros à venda, a gente trouxe para cá pelo mesmo preço que você encontraria em outros lugares, só para facilitar a sua vida, para você não ter que sair, procurar, pedir pela internet. Então, você passa aqui, compra o livro, é uma maneira de você abençoar a sua própria experiência com Jesus, sua própria caminhada com Jesus, investir na sua vida, ok? E nessa série a gente está conversando a respeito de como preencher essa lacuna. Jesus é muitas coisas, ou ele pode ser visto de várias maneiras, dependendo da sua experiência, da sua caminhada. Pessoas ao redor do mundo têm posições diferentes a respeito dele. Aqui mesmo, num país como o nosso, um país predominantemente cristão, você vai encontrar pessoas pensando a respeito de Jesus das formas mais variadas possíveis. Quer ver só? A gente foi essa semana na rua e perguntou para algumas pessoas quem Jesus é para elas. Então, curte aí o resultado, vê aí. Ícone religioso, maior ícone religioso que existe. Marketing, muita marketing. Sincero? E o marketing hoje em dia, sinceramente, porque as pessoas elas gostam de falar dele, gostam de dar exemplo em relação a ele, só que elas não fazem, entendeu? Tem que agir assim, assado, só que é hipocrisia, entendeu? Usa um ícone que na história fez uma coisa para querer se basear nela e querer que os outros se baseiem nela, só que ela mesma não faz, entendeu? Mas Jesus, de certa forma, é um ícone muito grande, religioso, tanto católico como evangélico, então é o cara mais famoso do mundo. Isso aí, Jesus é um ícone religioso, Jesus é marketing. Algumas das respostas aí para como você completaria essa frase. Aliás, essa é a pergunta que nós estamos fazendo durante toda essa série. Como você completaria essa frase? Não importa tanto, na verdade, nesse momento, o que outras pessoas poderiam dizer a respeito de como elas completariam essa frase. O meu maior desejo é que, durante essas semanas, você seja desafiado a pensar como eu completo essa frase. Quem é Jesus para mim? O que ele é para mim? Qual é a minha posição a respeito dele? Porque uma coisa é certa, não dá para ser indiferente a respeito de Jesus. Jesus dividiu a história ao meio, Jesus transformou a maneira das pessoas verem a vida, se relacionarem. O que ele ensinou, o que ele fez, até hoje repercute, mesmo entre aqueles que acham que ele é só um louco, ou só um ícone, ou só um mito. Jesus não criou uma religião, Jesus não fundou uma religião, não plantou uma igreja e colocou uma placa na porta, mas ainda assim há pessoas que confundem quem ele é, o que ele fez, o que ele veio fazer nesse mundo, com a maneira como alguns dos seus seguidores se identificam a respeito dele. Muitas pessoas têm imagens ruins sobre Jesus, dizem coisas não tão verdadeiras ou positivas sobre Jesus, a partir das coisas que ouviram de outros, a partir de experiências que tiveram, seja com igrejas, com instituições, com pessoas que de um jeito ou de outro buscam se identificar com ele. Mas sabe de uma coisa, como nós vimos semana passada, eu realmente acredito que se as pessoas conhecessem o Jesus que muitos de nós conhecem, o Jesus que a Bíblia apresenta, o Jesus verdadeiro, o Jesus real, muito provavelmente elas não o rejeitariam. Na verdade, eu acredito que muitas
querem conhecer esse Jesus, esperam por esse Jesus, gostariam muito de ter um encontro com esse Jesus. E eu creio que nós podemos ser o instrumento para fazer esse encontro acontecer. Você acredita nisso? Então, beleza, foi meio desanimado, mas eu vou investir ainda. Vamos ver se até o final da noite melhora. E hoje, como vocês já viram aí, a gente vai conversar sobre essa palavrinha aqui, que é uma das palavras que o pastor Judah Smith usa para completar essa lacuna. Jesus é graça. E se você é acostumado com a igreja, se você frequenta a igreja há muito tempo, você sabe o que essa palavra significa. Ou pelo menos tem uma ideia, saberia descrever isso. O que é graça para você? Se você não é tão acostumado com a igreja, se você talvez nunca esteve numa igreja, hoje é a primeira vez, você talvez tenha aquela ideia do senso comum, né? Graça, uma coisa que eu recebo de graça. Uma coisa que eu recebi sem fazer nada para merecer. Um presente. Né? Imagina só, alguém te dá um presente num dia que não é seu aniversário, você não fez nada por aquela pessoa, você não deu presente nenhum para ela, mas ela aparece, eu trouxe um presente para você. Mas por quê? Porque eu quis? Não, mas assim, quanto eu tenho que te pagar? Nada. Situação mais estranha, né? Ninguém dá presente hoje de graça mais, né? Até aniversário você tem que pagar o seu, né? Quando você é convidado. Nada de graça nessa vida, mas a Bíblia nos apresenta um conceito, uma ideia, uma pessoa, que nós podemos chamar de graça. E nós queremos conversar um pouco com você essa noite a respeito disso, a respeito do que é a graça e por que nós podemos dizer que Jesus é graça, é simplesmente graça. Quando nós pensamos num contexto de igreja, se você é de igreja, você vai me entender. Existe um receio de falar sobre a graça. Pastores têm medo de pregar sobre a graça, especialmente pastor de jovens. Sabe por quê? Porque durante muito tempo pensou-se que falar muito sobre graça, especialmente para jovens, era quase que um convite ao pecado. É ou não é? Se eu falar muito sobre graça na minha igreja, as pessoas vão começar a pecar, porque elas vão achar assim, tudo é graça. Jesus é maravilhoso, Ele nos dá o que nós não merecemos, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas eu sempre vou poder recorrer à graça. Eu sempre vou ter a graça como meu último recurso, como a minha solução. Então eu estou pecando, mas estou de boa, porque tem a graça. A minha vida está zoada, mas tem a graça. Eu estou longe de Deus, mas tem a graça. E é só eu estalar os meus dedos, é só eu pensar num pedido de perdão bem elaborado, numa justificativa legal para a vida que eu estou vivendo, e pronto, porque afinal de contas, graça. E sabe, por causa desse pensamento errado, durante muito tempo, parou-se de pregar sobre a graça. Parou-se de ensinar a graça. Porque as pessoas equivocadamente pensaram que havia um conflito, uma disputa, uma competição entre graça e verdade. Entre graça e uma vida santa. Mas o Evangelho de João, no capítulo 1, eu já falei sobre esse texto outras vezes aqui com vocês, porque eu sou apaixonado por esse versículo da Bíblia. Diz que, no versículo 14 do capítulo 1, o apóstolo João diz que nós vimos em Jesus a glória do Pai. E quando nós olhamos para Ele, nós vimos uma pessoa cheia de graça e de verdade. Cheia de graça e de verdade. Não metade, não 70-30. Mas cheia, plenamente cheia de graça e de verdade. Graça e verdade não são incompatíveis. Aliás, uma só existe com a outra. Porque sem a graça e somente com a verdade estaremos todos condenados. Não é verdade? Se você for sincero, se você olhar para dentro, pensar só na verdade, sem a graça, onde você estaria? Mas a boa notícia é que não existe isso. Não há como separar as duas coisas, porque elas não são ideias, não são doutrinas, não são possibilidades. As duas coisas estão juntas e vivas na mesma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a graça e Ele é a verdade. E sabe, quando nós entendemos isso, isso muda completamente a nossa maneira de viver, porque a única alternativa para viver fora da graça é viver com base nas regras. São essas as duas possibilidades. Se você quer viver uma vida que você possa dizer, puxa, essa vida é uma vida correta aos olhos de Deus, é uma vida eticamente boa, eu sou uma pessoa boa, posso me considerar assim, tenho uma vida da qual eu me orgulho. Ou você vai basear a sua vida num sistema de regras e vai se esforçar todos os dias da sua vida para cumprir à risca essas regras. Se esforçar para vivê-las, obedecê-las,
nunca transgredir nenhuma delas, um sistema de valores, um sistema de moral, ou então você tem que se valer, você tem que recorrer à graça. Não há outro caminho. E sabe de uma coisa? As regras nos aprisionam. Viver com base em regras é viver uma vida limitada, pesada, uma vida sempre insatisfeita, porque as regras são exteriores, elas foram impostas a você por alguém, por um sistema, por uma religião, por um líder. As regras são negativas. Elas sempre dizem o que você não pode fazer, não é verdade? Não tem nenhuma regra assim, pode pular na piscina. Não, sempre que tem a placa na porta da piscina é para dizer não entre. É ou não é? É sempre negativo, é sempre não faça, não vá, não assista, não use, não prove, não coma. No meu caso, lá em casa, a principal é não coma. Brincadeira, meu amor, te amo. Ela me alimenta bem, vocês podem notar. Mas as regras são sempre negativas, elas são exteriores, elas nos limitam. E a graça, por outro lado, a graça é uma bagunça. A graça é uma bagunça, ela não faz sentido, ela não pode ser explicada, ela não tem justificativa, ela não tem a ver com algo que você faz e consequência recebe, não existe uma correspondência lógica. A graça é uma bagunça, ela é inconsistente. Mas sabe de uma coisa? Quando você olha para a vida de Jesus, se você conhece um pouco a vida de Jesus, não o Jesus marketing, não o Jesus ícone, o Jesus da Bíblia, sabe aquele? Quando você olha para a vida dele, para o que ele fez, para o que ele ensinou, a maneira como ele viveu, não é um pouco inconsistente também? É difícil para a gente admitir isso, principalmente para um pastor, dizer que Jesus nem sempre era muito coerente, muito consistente, mas eu tenho que reconhecer a verdade. Porque Jesus não tratou todas as pessoas do mesmo jeito. E talvez para sua surpresa, se você não conhece tão bem a história do Jesus de verdade, ele era mais duro com aquelas pessoas que buscavam seguir as regras. Ele era mais rigoroso com os religiosos, com aqueles que conheciam Deus aparentemente muito bem. E ele não era assim tão duro, pelo menos não aparentemente, com aqueles que naquele contexto, naquela época, eram os pecadores, as piores pessoas, as rejeitadas, as marginalizadas, aquelas que interiormente sofriam com as suas crises, porque sabiam das suas limitações, dos seus pecados, conheciam. Ninguém precisava apontar o dedo para elas, e ainda assim, todos apontavam. Mas elas já sabiam quão necessitadas, quão carentes, quão distantes de Deus elas estavam. Sabe, na verdade, muitas pessoas de igreja, pessoas religiosas, acham que a graça é uma autorização para pecar. Não, não, não. As pessoas não precisam da graça para pecar. Deixa eu te dizer uma novidade, elas já estão pecando. Com graça, sem graça. Porque elas são como eu, são como você. Elas já estão pecando. As pessoas precisam da graça para lidarem com seus pecados. A graça não é o sinal verde para pecar, a graça é a solução para o pecado, que eu e você já cometemos. Por isso, a gente não tem por que ter medo dela. Por isso, na verdade, quando a gente a conhece, quando a gente descobre a graça e o que ela realmente significa, a gente experimenta liberdade. Porque você para de viver com o seguinte pensamento: o que eu tenho que fazer para não pecar hoje? Como eu tenho que viver, de que maneira eu tenho que me esforçar, que tipo de mudança eu preciso produzir no meu ambiente, nos meus relacionamentos, nas coisas que eu vejo, que eu ouço, que eu como, que eu assisto, os lugares que eu frequento. O que eu tenho que fazer, afinal de contas, para parar de pecar? Porque, afinal, esse é o caminho para agradar a Deus. Quando a gente conhece a graça, a gente para de pensar no pecado e começa a pensar na graça. E porque a graça é uma pessoa, a gente começa a pensar em Jesus. Porque a solução para o pecado é Ele. Não é nenhum tipo de regra que eu posso criar para a minha vida, não é nenhum tipo de padrão de comportamento que eu posso estabelecer, mas é quem Ele é. E Ele é graça. Ele é graça. Graça, como eu disse, não é uma ideia, é uma pessoa. Então a questão para eu resolver a minha vida de uma vez por todas é parar de ficar pensando no pecado. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais você pensa nele, mais vontade você tem de fazer.
Mas é trocar, é virar a chave, é mudar a mente, é a maneira de pensar, o que te alimenta, e tirar o foco do pecado, e do pecado que você comete, do pecado que você não gostaria de cometer, do pecado que as pessoas falam para você que você precisa abandonar, e olhar para Ele, olhar para quem Ele é, andar com Ele, se relacionar com Ele, como nós vimos semana passada. Ele é um amigo, Ele é uma pessoa de verdade, Ele quer andar junto de você. E quando você anda com Ele, quando você o conhece, não o que os outros dizem sobre Ele, mas quem de fato Ele é, e como Ele vai se apresentar, se revelar a você, aí então tudo faz sentido, porque a graça entra na sua vida. E quando a graça entra na vida de alguém, ela muda tudo. E nós vamos olhar para um momento na vida de Jesus, no ministério de Jesus, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, em que Jesus conta 3 histórias seguidas. A terceira é bem famosa, as outras 2 um pouco famosas, especialmente se você é de igreja. Mas a terceira é muito famosa. Mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja, você com certeza já ouviu essa história. Mas o que nós nem sempre percebemos a respeito dessas 3 histórias é que elas são, na verdade, uma história só. Não são 3 histórias separadas. É uma história só. É uma lição só, é um ensino só, é um princípio só que Jesus estava ensinando nessa história. Lucas capítulo 15, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, senão acompanha aqui no telão. Mas se você tem uma Bíblia, e eu te encorajo a ter uma, mesmo que aqui seja escuro e você não enxergue, na sua casa tem luz, né? Aqui não tem, mas na sua casa tem luz. Você pode ler em casa, no banheiro, no quarto, onde você quiser, né? Tem gente que gosta de ler no banheiro, né? É uma experiência legal. Recomendo. Se você tem uma Bíblia, assim, dessas de papel, talvez uma virtual também sirva para o que eu quero te mostrar. No capítulo 15 de Lucas, você vai ver que tem 3 títulos. Sim, a Bíblia tem títulos, é uma coisa interessante. Você pode olhar aqui no capítulo 15, o primeiro título que aparece, pelo menos na minha versão, é o seguinte: a parábola da ovelha perdida. Se você descer um pouco o seu dedo, você vai encontrar um outro título, em negrito. E aí está lá, a parábola da moeda perdida. E se você descer um pouquinho mais, o terceiro título desse capítulo, a parábola do filho perdido. Que muitos conhecem como a parábola do filho. Vocês estão sabendo. Terça-feira tem o âncora. Quem não se inscreveu para o âncora ainda, quem não sabe o que o âncora é, pode levantar a mão, senão vai ser julgado, apedrejado, nada. O âncora é o nosso curso de fundamentos da fé cristã. Começa terça-feira, uma vez por mês só, é bem tranquilo, terça-noite lá no Campus Norte. E eu quero incentivar você a participar, vai ser incrível, assim, a gente vai aprender muito juntos a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus. É um ambiente para você que quer se aprofundar na Bíblia, no conhecimento da Bíblia. É só fazer sua inscrição aqui fora no final. Mas, se você conhece a Bíblia, você vai ver então que aqui tem 3 histórias sendo contadas por Jesus. E, na verdade, como eu disse, é uma história só. Os títulos já mostram isso. Porque Jesus diz, ele conta a história de uma ovelha perdida. Parábola é uma história inventada, não é uma história que aconteceu de verdade. Pelo menos não necessariamente. É uma história que Jesus inventou para ensinar um princípio. Tipo uma historinha, sabe? Historinha. A parábola da ovelha perdida, depois vem a da moeda perdida e depois a do filho perdido. Os títulos parecem, porque na verdade é uma história só. E veja essas histórias que Jesus contou. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, o criticavam. Era só o que eles faziam, eles viviam para criticar Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Comida para o judeu é um negócio importante. Se você senta para comer com pecadores, você é um deles. E então Jesus conta essa história para eles, essa primeira das 3 histórias. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e seus vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, e aí vem o princípio da parábola, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Segunda história. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas de grande valor, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la?
E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você vê que Jesus conta uma história de uma ovelha perdida, que é encontrada. Depois ele conta uma história de uma moeda perdida que é encontrada. E as duas histórias terminam com o mesmo princípio. Olha, da mesma maneira que o dono da ovelha fez uma grande festa para celebrar o fato de ter encontrado essa ovelha, da mesma maneira que a dona da moeda fez uma festa para celebrar o fato de ter encontrado a sua moeda perdida, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Ele estava dizendo isso para pessoas que se achavam acima disso. Não se consideravam um desses pecadores. Eram os mestres, os religiosos, pessoas que supostamente conheciam Deus e por conhecer Deus viviam uma vida perfeita. Mas Jesus continua e conta uma terceira história. E ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, esse filho, o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha, tudo que ele recebeu do seu pai, a sua parte da herança, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar grande necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Cuidar de porcos era a pior possibilidade de trabalho para um judeu, porque porco era um animal imundo. Ele não podia, pela lei, ele não podia se aproximar sem se contaminar. Ele entendia que ele se contaminaria estando perto de um porco. E essa é a situação desse jovem. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, nome bonito, né? Comida de porco, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai. E aí ele ensaia o discurso mais lindo. Um discurso que nem um pai resistiria a ouvir. Um discurso perfeito para ser aceito de volta. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu realmente acredito que esse filho estava arrependido de verdade. Ele queria ser aceito de volta pelo seu pai. Se ele existisse, né? Porque é uma história fictícia. Mas ele se levanta e vai para o seu pai. E estando ainda longe, olha só o que acontece. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Não deu tempo de começar o discurso. Quando ele tenta, ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas tinha uma parte ainda por vir, a melhor parte. Olha, me trata como um dos teus empregados, eu estou aqui humilhado, eu aceito qualquer coisa, eu só não quero mais viver fora de casa, eu não quero mais viver essa vida medíocre, essa vida vazia, essa vida sem sentido que eu tenho vivido. Mas o pai não espera ele terminar o discurso. Ele diz aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, um símbolo de que ele é meu filho, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, a picanha, e matem. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Como eu disse antes, eu quero que você tente entender isso. Jesus contou 3 histórias, mas na verdade ele contou uma história só. Sabe, quando a gente lê a história da ovelha perdida, está muito claro o que Jesus está ensinando ali. Ele está mostrando: Deus é esse pastor amoroso, esse pastor que valoriza e ama cada uma das suas ovelhas. Ele se importa com uma de suas preciosas ovelhas a ponto de deixar todas as outras 99 e ir em busca dela. E quando a encontra, faz uma festa. E assim é comigo. Quando eu sou encontrado por Ele, amado por Ele, aceito por Ele, recebido por Ele, quando Ele me encontra, Ele faz uma festa porque Ele me ama, eu sou especial para Ele, ok? A gente sabe que a ovelha que se perdeu não fez nada para ser encontrada,
Não há mérito na ovelha que se perde de ter voltado para casa, porque a ovelha é uma ovelha, não faz nada. Ela fica lá, bem, pronto, é só isso que ela faz, pastando. Foi o dono da ovelha, foi o pastor da ovelha que foi atrás dela e a encontrou. Sabe lá onde ela estava, mas ele foi atrás dela e encontrou. E quando encontrou, tomou nos seus braços e a levou de volta para sua casa. A gente não tenta colocar mérito na ovelha ao ler essa história. Pior ainda na moeda. Qual foi o mérito da moeda de ter sido achada pela sua dona? Nenhum, a moeda só se perdeu. Mas a dona procurou, varreu, limpou, acendeu uma candeia, procurou lá no escuro até encontrar a moeda. E quando encontrou, aquela moeda tinha tanto valor para ela, era tão preciosa para ela, que mereceu uma festa. Porque a dona tinha encontrado a sua moeda perdida. A moeda estava perdida e foi achada. A ovelha estava perdida e foi achada. Mas de uma maneira assim, inexplicável, quando nós lemos a terceira história, a história do filho perdido, de algum jeito a gente se perde no meio da história. E a gente chega no final da história quase que exaltando o filho perdido em vez do pai. De algum jeito, alguma coisa acontece no meio da história que a gente termina a história quase que chorando com o discurso do filho. Meu Deus, que pai rejeitaria um discurso assim? Que pai não receberia um filho assim, quebrantado, arrependido, humilhado, dizendo: eu não sou mais digno de ser seu filho, me trata como um dos seus empregados. A grande questão, deixa eu te dizer uma coisa, quando é que o filho foi digno de ser filho? Quando é que aquele filho tinha merecido ser filho daquele pai? Quando ele estava em casa, antes dele ter um surto e abandonar tudo e viver a vida do seu jeito? Quando ele estava lavando a louça, arrumando o quarto dele, era isso que fazia dele filho? Era isso que justificava o amor do pai por ele? Não. O pai o amava porque queria amar, porque escolheu amar, porque era filho. E filho a gente ama, porque é filho, não porque faz tudo bem, não porque sempre acerta, não porque sempre nos honra, não porque sempre obedece. Você acha que seu pai te ama porque você faz tudo certo? Porque você é sempre lindinho, cheirosinho? Não. Ele te ama porque te ama, todo zoado do jeito que você é. Ele te ama, ele ama o Jason, o pai de Jason ama o Jason, botou até o mesmo nome. Deve ter até orgulho, é inacreditável, mas é verdade. É pai. Esse é o caráter do pai, essa é a natureza do pai. Infelizmente, nem todos nós podemos dizer isso a respeito dos nossos pais. Talvez você não possa dizer isso do seu pai. Mas Jesus está apresentando o nosso pai. E quando ele conta a história do nosso pai, a história é do pai, não é do filho. O foco é o pai, não é o filho. O amor vem do pai, não do filho. A razão para o filho ter sido aceito não foi o quebrantamento do filho, não foi o belo discurso do filho, que ele nem teve chance de terminar, não foi a postura do filho e a decisão de voltar para casa, foi a atitude do pai que correu loucamente na direção do filho, apaixonadamente, de braços abertos, num tempo em que um pai não correria, num tempo em que um homem rico, de posses, senhor da sua casa, jamais se humilharia a ponto de correr em direção, muito menos em direção a um filho rebelde, a um filho que gastou suas posses, da maneira que gastou. Mas aquele pai não está preocupado com a sua reputação, ele não está preocupado com a sua imagem diante dos seus servos, ele não está preocupado com nada, exceto encontrar o filho perdido. A ovelha estava perdida e foi achada. A moeda estava perdida e foi achada. O filho estava perdido e foi achado. Onde você está hoje? Porque isso é graça. Isso é graça. É Deus indo ao seu encontro onde você está, da maneira que você está.
Sabe, tinha um outro filho na história, o mais velho. Jesus, com a sua genialidade, ele começa de leve, ele conta a história de uma ovelhinha inocente, de uma moedinha neutra. Fala de um filho que para os fariseus era muito tranquilo julgar e dizer, que absurdo, mais um desses pecadores, mais um desses filhos rebeldes. Mas Jesus guarda o fim da história especialmente para eles. Tinha um outro filho na casa, um filho que achava que fazia tudo certo, que merecia tudo do pai, que não entendia o motivo da festa para um filho como aquele, para um irmão rebelde, indigno. E esse filho vai até o pai e questiona o pai. Porque ele chega em casa, vê a festa, vê todo mundo se alegrando, descobre o motivo da festa. E muito antes dele ir dar um abraço no irmão perdido, que foi achado, ele vai ao pai questionar o pai. O que nós, às vezes, fazemos de melhor. Apresentamos nossos argumentos para Deus. Ei, estou aqui, faço tudo certo. Como é que a vida não dá certo para mim? Como é que você não se lembra de mim? Como é que o Senhor não faz o que eu peço? Estou aqui na igreja, faço tudo certo, oro, leio a Bíblia. Fariseu exemplar. Preenche todas as regras, cumpre todas as regras, mas não conhece nada da graça. E vai lá o filho mais velho e diz, ei, e a minha festa? Estou aqui todo dia, trabalho, dou minha vida para essa fazenda sua aqui. Nunca um churrasquinho, nem de colchão mole. E o boizão que eu estou trabalhando para alimentar todo dia, você pega e mata para esse miserável. A resposta do pai é, filho, você não entendeu ainda quem eu sou? Você está aqui todos os dias e não me conhece. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que é meu é seu. Sabe esses bois, essas ovelhas, tudo que eu tenho, você pode fazer churrasco todo dia se você quiser, porque isso é seu, é meu, o que é meu é seu. Você é meu filho. Você não é um empregado, você é meu filho. Mas eu tinha que celebrar, nós precisávamos festejar, porque sabe o seu irmão que não estava vivendo como filho, que estava perdido? Ele foi achado. Da mesma maneira que a ovelha não tinha mérito algum em ser encontrada pelo seu pastor, pelo seu dono, do jeito que a moeda não tinha mérito algum de ter sido encontrada pela sua dona, não há mérito algum desse filho por ter sido encontrado. Ele simplesmente foi alvo da graça, de um pai que foi ao encontro dele. Meu convite para você nessa noite é ter esse encontro com a graça. Talvez você se sinta como o filho mais novo, distante de Deus. Você tomou suas decisões, seguiu o seu próprio caminho, viveu a sua vida e hoje você percebe que não encontrou talvez a resposta que você buscava. Que esses caminhos não te levaram a lugar nenhum. E você ensaiou um discurso e você está em dúvida de que maneira o pai vai responder ao seu discurso. Será que ele me aceita de volta? Será que eu já estou pronto? Será que eu ainda não preciso mudar algumas coisas, melhorar minha aparência, ajeitar um pouco a minha vida para que ele me receba? Será que se eu for com um discurso bem comovente, chorar bastante e me arrepender muito, ele me aceita de volta? O mérito não é seu, é graça. Simplesmente abra os braços e veja o Pai correndo em sua direção. Mas talvez alguns de vocês, ou alguns de nós, estejamos hoje como aquele outro filho que ficou em casa. E o nosso discurso para Deus, para o Pai, é assim, olha, eu faço tudo certo, eu me esforço tanto, por que as coisas não acontecem? Por que o Senhor nunca faz uma festinha para mim? É o mesmo Pai. É a mesma graça. O problema desses filhos é que o mais novo enxergava um pai que acumulava débitos. E tinha uma lista grande deles. E ele imaginava que ao voltar para casa ele seria confrontado com a lista de débitos do pai. Aqui você perdeu alguns pontos comigo, aqui você perdeu mais alguns, aqui mais alguns e sobrou nada. O problema do filho mais velho é
porque ele achava que o pai acumulava créditos. E ele podia chegar para o pai com a sua lista de créditos. Ei, arrumei o quarto, lavei a roupa, cuidei dos bois, tirei leite das vacas. Olha os meus créditos aqui diante do Senhor. Qual filho você é essa noite? O que você espera ouvir do pai ao correr na direção dele? Deixa eu te dizer, ele está correndo na sua. A graça transforma pessoas perdidas em pessoas achadas. E porque a graça não é uma ideia, não é um conceito, mas é uma pessoa, quem faz isso é o próprio Jesus. Ele transforma perdidos em achados.